Olá a todos, aqui quem fala é o professor Wagner Montor, do Departamento de Ciências Fisiológicas da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Essa é a primeira aula de um conjunto de 4 aulas de um curso de planejamento do projeto de pesquisa, e nesta aula vamos abordar a pergunta da pesquisa, ou seja, o questionamento, revisão bibliográfica, hipóteses, objetivos, desenhos, variáveis e vieses. Como eu disse, essa é uma de 4 aulas que vocês vão ter com outros 3 professores diferentes de acordo com esta programação. Falando um pouco especificamente sobre o questionamento, ou seja, sobre a pergunta de pesquisa, a primeira dúvida que a gente tem é de onde surgem as perguntas de pesquisa? E aí, se a gente olhar para o método científico, ou para esse esquema que representa o método científico, a gente vai ver que as perguntas surgem a partir de observações. Observações são feitas acerca de um fenômeno, essas observações geram perguntas, então, questões, e aí a gente tem algumas alternativas de resposta para essas perguntas, que são as hipóteses, e nós vamos testar essas hipóteses através de experimentação, ou então de observações mais aprofundadas. Essas experimentações ou observações vão gerar resultados que serão analisados e aí chega-se a uma conclusão que nos permite então confirmar ou refutar uma hipótese. As perguntas surgem então a partir de observações da vida cotidiana, da nossa experiência profissional, da própria literatura ou de projetos em desenvolvimento, que é o que a gente considera ideal quando um projeto gera perguntas para um próximo projeto, encadeando projetos no que a gente chama de linha de pesquisa. E falando mais sobre o método científico, a gente sabe que projetos de pesquisa devem adotá-lo. E o que seria então um método? De acordo com Marconi e Lakatos, seria um conjunto de atividades sistemáticas e sistematizadas, além de racionais, que vão permitir que a gente alcance, com segurança e economia, o nosso objetivo, que no caso dos projetos de pesquisa é o quê? Chegar-se a um conhecimento que seja válido e verdadeiro, traçando o que, através desse método, um caminho a ser seguido, que, como é sistematizado, nos permite detectar erros e nos auxilia bastante na tomada de decisões como cientista em relação às hipóteses que temos. O método científico, então, deve ser controlado, rigoroso, sistemático, válido e verificável, empírico e crítico. E aí vem a questão do porquê desenvolver projetos. São 2 as respostas principais. Uma é a mais óbvia, avançar o conhecimento científico. Acho que ninguém tem dúvida em relação a isso. Mas existe uma segunda resposta, que é a formação de recursos humanos e que muitas vezes a gente se esquece. Mas é importante ter em mente que quando a gente está desenvolvendo um projeto, a gente também está formando pesquisadores. Alguns autores dizem que a parte mais importante de certos projetos, o resultado mais importante, não são os achados específicos, mas sim o desenvolvimento humano que houve, ou seja, a formação de recursos humanos, a formação de pesquisadores. Então, sempre que a gente tem o desenvolvimento de um projeto, a gente tem que considerar o quanto nós temos de formação de pessoas envolvidas no processo. E por que avançar o conhecimento científico? Ou como avançar o conhecimento científico? A gente precisa ter bem claro que o conhecimento científico avança de maneira gradual, porque são informações muito complexas, geradas por problemas interligados e que respostas iniciais definem novas perguntas. Como atualmente a gente não tem como ter um domínio completo da literatura, a gente não tem mais como saber tudo que é publicado de uma determinada área, dado o grande volume de informações existentes, e existe a necessidade de avaliação por pares. Não é só para isso que existe a avaliação por pares, a garantia de qualidade é um outro parâmetro, um outro aspecto que faz a avaliação por pares tão necessária, mas é algo bastante relevante. A gente costumava dizer, no passado, algumas décadas, que era possível ler tudo o que existia na literatura acerca de um dado assunto. Hoje a gente sabe que isso não é mais factível, porque todas as áreas de conhecimento expandiram enormemente. E o conhecimento científico
se avança, se expande também através da globalização da informação. Então é necessário que haja compartilhamento de informações, porque a gente tem grupos distintos trabalhando com aspectos distintos de uma mesma questão de pesquisa, de uma mesma temática de interesse. A gente tem a necessidade de estabelecimento de colaborações com esses grupos, então, para que o progresso científico ocorra de maneira mais rápida e mais eficiente, ou seja, não há como o conhecimento avançar se a gente não estiver num ambiente universalizado, globalizado, de compartilhamento de conhecimentos, por isso a necessidade de publicação em inglês, que é tão frequente a gente enfatizar a necessidade, justamente porque a gente quer envolver o maior número de pesquisadores do globo possível nas nossas buscas. Quais são os requisitos, então, para desenvolver bons projetos? Um deles é estar associado a um bom grupo de pesquisa, que tem bons pesquisadores, com diferentes visões, formações, experiências. Conhecer a literatura, eu costumo dizer que um projeto de pesquisa é sempre um capítulo novo de um livro que a gente está escrevendo, de uma novela, de uma série, e que se a gente não conhece os capítulos anteriores, fica muito difícil fazer com que aquele capítulo seja relevante e se encaixe. Então, ter um conhecimento amplo da literatura é fundamental para a gente conseguir escrever um bom projeto de pesquisa. Existem técnicas de escrita científica, saber elaborar uma boa proposta de acordo não só com as técnicas de escrita, mas com os requisitos das agências de fomento, programas de pós-graduação, também é fundamental, e a gente consegue abordar um pouco disso nessa aula de hoje, e dispor de recursos variados, claro, para o desenvolvimento do projeto. E aí a gente está falando de recursos humanos, recursos estruturais e recursos financeiros. Cuidados na elaboração de projetos, ou seja, o que pode dar errado quando a gente está fazendo um projeto que faz com que ele não seja um bom projeto. A gente pode ter problemas aí em relação à ciência, em relação à escrita, em relação ao nosso objetivo, aonde esse projeto será submetido. Em relação à ciência, a gente tem que estar muito consciente de que a pergunta que está sendo feita é uma pergunta adequada. A gente vai falar bastante sobre a pergunta, daqui a pouco a gente vai ver quais são as características de uma boa pergunta. A gente tem que estar ciente também e garantir que as variáveis escolhidas foram operacionalizadas e são variáveis que permitem respondermos à pergunta. O desenho do estudo é fundamental, os métodos têm que ser bem descritos e adequados às nossas necessidades de pesquisa. As validações propostas também são muito importantes, análise estatística, sem dúvida. No caso de artigos, né, quando a gente está falando de problemas científicos na elaboração de artigos, claro que entra a questão de resultados, discussão, conclusão. Mas num projeto você não vai ter resultado, discussão, conclusão, então a gente acaba enfatizando muito aqui o papel da pergunta, das variáveis e do desenho de estudo na garantia da qualidade desse projeto. A escrita é fundamental, não adianta a gente ter feito um trabalho super bem elaborado aqui, mas não descrever adequadamente tudo aquilo que foi feito. E a gente tem que saber, tem que conhecer o programa de pós-graduação no qual a gente vai submeter o projeto, a gente tem que conhecer a agência de fomento para a qual a gente vai fazer o pedido de bolsa ou de auxílio, né, de recursos financeiros para pesquisa. Então, não selecionar adequadamente a agência ou então a linha de fomento dentro daquela agência, são problemas que podem surgir e são cuidados que precisamos ter durante a elaboração de um projeto de pesquisa. Definindo a pergunta do projeto, então. Eu gosto muito desse dizer aqui, que o pesquisador não se destaca por suas respostas, mas por suas perguntas. E é verdade. Muitas vezes a gente tem algum membro mais sênior nos nossos grupos de pesquisa, que nunca ganharam nenhum grande prêmio, nunca descobriram nada fantástico, mas que ao longo de toda a sua carreira foram capazes e são capazes de gerar perguntas que são muito boas e que permitem o desenvolvimento de projetos muito interessantes. Saber fazer boas perguntas é um caminho para se chegar a boas respostas, mas não necessariamente a gente chega nessas respostas, mas precisa das boas perguntas para desenvolver bem os projetos. Então, quando a gente está buscando aí a pergunta ideal,
Isso leva à necessidade de conhecimento da literatura, como eu já disse. Conhecimento total não existe mais, dado o volume de publicações que existem, mas é preciso ter um discernimento para ter um conhecimento global, evitar vieses, conhecer posições que são distintas, ver como aquele assunto é abordado por diferentes grupos, de diferentes maneiras. Buscar a pergunta ideal nos obriga também a visualizar a questão de diferentes ângulos, então interface entre áreas, multidisciplinaridade, alguns problemas são de temáticas que pertencem a diferentes áreas do conhecimento, e aí você tem profissionais diferentes abordando aquilo. É sempre muito interessante, é muito enriquecedor ver qual é a visão diferencial aí de grupos distintos em relação a uma temática de pesquisa. E algo que a gente tem que tomar bastante cuidado é que a ciência, embora não seja nada dogmática, às vezes a gente encontra algumas verdades absolutas inquestionáveis, mas a gente precisa ser cuidadoso e buscar efetivamente tudo na literatura, porque em algumas ocasiões aquilo que a gente considera como sendo verdades absolutas não são. E se a gente explorar adequadamente a literatura, a gente vai encontrar bases para verificar que algumas daquelas verdades absolutas não são verdades talvez. E se a gente baseia o nosso projeto nessas verdades dogmáticas, a gente pode incorrer em erros. Então, fazer uma busca na literatura, estando aberto para fazer análise crítica sobre tudo aquilo que a gente encontra. E aí fazer busca na literatura em relação ao que tem de mais moderno, mas sem descartar também as bases que foram as que originaram aquela área de conhecimento, né? Fazer uma busca efetivamente completa, não total, mas global. Então a busca da pergunta ideal é a melhor forma de nos habilitar como críticos e geradores de conhecimento. Mas a pergunta ideal é uma coisa e a pergunta certa é outra. Qual a diferença entre as duas então? A pergunta certa ela vem desse caminho da busca da pergunta ideal, mas ela precisa ser o quê? Possível de ser respondida. Então a pergunta certa é aquela que vem desse caminho de busca, que a gente descreveu, mas que a gente tem conhecimento, instalações, verbas, pessoal, amostras, população de estudo, tempo disponível para explorar. Não adianta eu desenhar a pergunta ideal, mas eu não ser o indivíduo dentro do meu grupo de pesquisa, ou o meu grupo não ser o grupo adequado para a resolução daquela pergunta, para o desenvolvimento daquela pergunta. Então a pergunta certa é aquela que efetivamente apresenta o potencial de responder algo relevante. E eu costumo aplicar esse algoritmo Finer, que eu deixei em inglês de propósito, porque é a sigla, né, de introdução das palavras aí. Quando a gente tem uma pergunta de pesquisa, e aí a partir dessa pergunta a gente gera um objetivo e começa a delinear essa pergunta como num formato de projeto, vale a pena a gente se perguntar se esse projeto, gerado a partir dessa pergunta, ele é feasible, ou seja, ele é factível, ele pode ser desenvolvido, ele é interesting, ele é interessante, né? Com base nessa novela aí que está escrita, e eu me proponho a escrever mais um capítulo, tem interesse nesse capítulo que eu vou escrever? Ele é novo ou eu vou só reinventar a roda? Existe ética no desenvolvimento desse projeto? Eu consultei os comitês de ética adequados, seja de pesquisa em animais, seja de pesquisa em humanos ou qualquer outro, para ter aprovação e desenvolvimento desse projeto? Houve essa reflexão ética em relação a esse projeto? E ele é relevante, ou seja, ele traz respostas que são importantes para essa área temática? Isso é fundamental da gente ter em mente sempre. Arcabouço da pergunta de pesquisa. A gente tem outro algoritmo aí, que é o PICOT ou PECOT. PICOT para perguntas que envolvem projetos que envolvem intervenção, e o PECOT quando é algo mais observacional. Então, isso não é especificamente o que deve ter na pergunta de pesquisa transcrita, mas o que deve ser considerado para que a pergunta seja a mais adequada possível. Eu preciso ter muito bem delimitado qual é a população que vai ser estudada, ou qual é a amostra que vai ser estudada. Qual vai ser a intervenção? É feita uma intervenção ou é só uma exposição? Qual é o grupo controle? Qual é o outcome? O O aqui de PICOT ou PECOT vem de outcome, que é o resultado em português. A gente forçou a situação aqui para ficar o resultado.
né? Qual o resultado esperado? Quais as hipóteses que eu tenho? Né? Quais os grupos controle que eu vou usar para confirmar se essas hipóteses são verdadeiras ou se elas devem ser refutadas? Qual o tempo de segmento? Qual o desenho de estudo? Quanto tempo eu preciso para desenvolver esse projeto? É um projeto transversal ou longitudinal? Então, quando eu penso no arcabouço da minha pergunta de pesquisa, o PICOT e o PECOT me ajudam a entender se eu pensei especificamente em todos os parâmetros que eu preciso pensar para que aquela pergunta seja completa, ou seja, que ela tenha sido bem formulada. E aí, a busca da literatura vai ser fundamental para todas essas letrinhas que a gente tem aqui. Tá? Considerar sempre qual o tema, qual o problema, quais os subproblemas. Eu vou fazer um exercício com vocês para vocês identificarem qual a diferença entre subproblemas e problemas e como que a gente identifica essa árvore. Qual é a justificativa e os pressupostos teóricos? Como? Como que a gente vai solucionar esse problema? Como vão ser coletadas as informações? Serão feitas entrevistas? Se sim, como serão feitas? E as observações? Como serão feitas as experimentações, medições? A gente tem muitos comos para responder sempre em relação a um projeto de pesquisa. Então a gente tem que se preocupar com o qual, com o como, com o quando. Qual o tempo previsto para a pesquisa? Eu não vou fazer um projeto de mestrado com uma pesquisa que tem 5 anos de duração, uma observação aí ao longo de 5 anos, um projeto longitudinal. Obviamente, eu não vou conseguir fazer o projeto do começo ao fim. O importante é que a gente tenha a possibilidade de fazer o projeto do começo ao fim, desde a sua elaboração até a chegada aos resultados, para que a gente tenha possibilidade de fazer análise, chegar a uma conclusão, né, avaliar as hipóteses que a gente tinha, aplicar o método científico como um todo. Então, às vezes a gente tem dúvidas sobre qual projeto que a gente pode desenvolver ou não, só em pensar que a gente tem que aplicar o método científico na sua totalidade, desde a observação até as conclusões, já mostram que projetos são viáveis nos intervalos de tempo que a gente tem dos programas, seja de iniciação científica, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Então, o quando é muito importante para a gente verificar a viabilidade do projeto. E o com que fala principalmente dos recursos, como eu já disse, tanto humanos quanto financeiros, estruturais, em relação a tudo que eu vou precisar desenvolver neste projeto. É fundamental. Consequências da pergunta certa. Então, se a gente tiver encontrado a pergunta certa, a gente vai ter a oportunidade, e o projeto é uma oportunidade, de passar por todas as etapas da construção do conhecimento. Quais são essas etapas? A gente vai ter que fazer a escolha do desenho ideal de estudo para o desenvolvimento deste projeto. A gente vai ter que propor, ou desenvolver, ou aplicar métodos. A gente vai ter que colher e analisar dados reais, definir o melhor modo de apresentar esses dados relevantes, discutir resultados, e aí a gente vai contribuir com conclusões relevantes para a literatura. A gente vai estar escrevendo o nosso capítulo a mais aí. Mas, principalmente, a gente vai errar em todas essas etapas. A grande oportunidade, a grande mágica do desenvolvimento dos projetos de pesquisa é que, por mais que a gente tente prever tudo o que vai acontecer, a gente não consegue. E não é uma questão nem de erro, porque se a gente assumir como errando, a gente sofre. E não é isso. É estar aberto para entender que projetos de pesquisa precisam ser lapidados conforme eles são desenvolvidos. Né? Não adianta eu ler lá na teoria quais são as vantagens e desvantagens de um estudo longitudinal do tipo coorte, quais são as vantagens e desvantagens de um estudo longitudinal do tipo caso-controle. Se eu vivenciei a experiência de desenhar um estudo do tipo coorte e aí percebi que eu tinha algumas limitações e que esse desenho precisou ser reestruturado para virar um caso-controle, fica muito claro, o aprendizado é muito maior do que qualquer leitura, do que qualquer aula que a gente possa dar para vocês. Então, um projeto de pesquisa é algo que dura anos, geralmente. Nunca vi um... A gente não tem. O projeto de pesquisa mais curto são os de iniciação científica, que duram 1 ano. Então, os projetos de mestrado, doutorado, de 2 a 5 anos, são oportunidades de ouro para a gente aprender. Então, todas as vezes que vocês estiverem desenvolvendo um projeto e precisarem reestruturar esse projeto, porque colhendo os dados reais observaram que os métodos não foram os mais adequados, aquilo que a gente desenhou não está sendo o mais adequado para o desenvolvimento do projeto,
não reclamem, não se sintam frustrados, mas agradeçam pela oportunidade de aprendizado. É assim que a gente cresce no meio científico. Tá? Um projeto que sai exatamente como previsto e não precisa de nenhuma adaptação, ele pode contribuir muito para a literatura, mas ele não vai contribuir muito para você como pesquisador. Quem faz pesquisa tem melhor habilidade de avaliar criticamente o que existe na literatura. Claro, porque você tem vivência de bastidores, então você sabe como aqueles projetos que estão descritos como resultados, já como artigos na literatura foram feitos. Você tem mais respaldo para opinar, claro, né? Num congresso, numa situação qualquer, numa sociedade específica, vão chamar as pessoas que são geradoras de conhecimento, porque você passa aí de consumidor para gerador de conhecimento, e isso é muito bom. Então, quais são os 8 passos da pesquisa científica? Coloquei em cores diferentes, a gente já vai ver por quê. Primeiro passo, definição de um problema de pesquisa, de uma pergunta de pesquisa, definir qual é o questionamento que existe. Na sequência, a gente tem aí 4 itens que pertencem a uma cor só, que é conceber um desenho para responder aquele problema, aquela pergunta, construir um instrumento para coleta de dados, selecionar uma amostra, escrever um projeto. A gente acha às vezes que o projeto vem como o item número 1. A gente não consegue escrever um projeto se a gente não tiver já definido tudo isso aqui anteriormente. A escrita do projeto é uma etapa já avançada. Então, às vezes, a gente pega o candidato à pós-graduação sofrendo porque ele acha que ele tem que escrever o projeto como primeira etapa do desenvolvimento do processo aí de gerar o projeto. E não é. É uma etapa já mais adiantada. Ele precisa ter definido uma série de questões antes da escrita efetiva desse projeto. E, por fim, estando tudo isso feito, a gente vai para a etapa verde, que é coleta de dados, processamento e análise desses dados, e escrita do relatório, do artigo, da tese, de tudo isso. Por que está em cores diferentes? Então, porque a fase roxa é a fase da decisão, que é basicamente o tópico da nossa aula de hoje. Depois tem um planejamento, né, bastante estruturado, e aí a gente vai para a realização do projeto. E agora eu vou conversar com vocês um pouco sobre revisão bibliográfica, fundamental aí para a gente poder selecionar a pergunta de pesquisa mais adequada. O que seria uma revisão bibliográfica, uma pesquisa bibliográfica, então? Um levantamento de um tema específico em bases que são nacionais ou internacionais. Geralmente na área da saúde a gente usa as internacionais, PubMed é o carro-chefe, né, que vão ser alimentadas com revistas, livros, teses, documentos de diferentes naturezas, documentos governamentais, oficiais. E aí o que a gente tem é uma lista de referências, né, que a gente facilmente encontra o resumo, mas já enfatizo aqui, a gente não pode citar no nosso projeto algo que a gente leu só o resumo, porque o resumo pode ter um viés de interpretação de quem fez aquele artigo. Então é fundamental que a gente leia os artigos na íntegra. Leia os resumos também, mas não fique só nos resumos, tá? E aí eu vou dedicar bastante tempo aqui para falar para vocês da importância da utilização de bons termos de busca. Porque se a gente não lapida esses termos de busca, para fazer essa busca nas bases bibliográficas, a gente não tem como ter um bom retorno, uma boa resposta dessas bases. Então, antigamente a gente entrava na biblioteca, sentia o cheiro do livro, com mofo ou não, mas gostava de ir para a prateleira e pegar o livro diretamente, ou ir mexer nas fichas catalográficas. Alguns têm uma memória nostálgica positiva disso, alguns têm trauma, depende da experiência que cada um teve. Mas hoje, né, na atualidade, a gente usa as bases digitais e o PubMed, sem dúvida nenhuma, aí é uma das principais. Claro que vocês conhecem bastante o PubMed, mas eu convido todos a entrarem no site, darem uma olhada nas perguntas frequentes, nos tutoriais, porque o PubMed tem muitas ferramentas dentro deles, algumas das quais eu vou explorar aqui, mas nem todas, que podem auxiliar nas nossas buscas. Uma outra base de dados muito importante é o LILACS, que é um índice aí na área de ciências da saúde, principalmente dos países da América Latina e Caribe, que tem as revistas da base Cielo. Então são duas fontes que a gente usa porque são complementares. Nem tudo que tem no LILACS você vai encontrar facilmente no PubMed e vice-versa. Mas o mais importante, usando esse portal aqui do BVS,
ou o próprio site do NIH, do NLM, National Library of Medicine, nih.gov, que é onde está o PubMed também, a gente tem como fazer uma busca mais refinada em relação aos descritores da nossa pesquisa. Então aqui usando, né, o portal BVS, em bvsalud.org, a gente encontra o DEX, que está aqui. Colocando o termo de busca da nossa área temática de pesquisa, a gente consegue encontrar sinônimos para aquela área. Então, por exemplo, se eu quero pesquisar sobre HIV, foi o meu termo de busca aqui, né? No exemplo que eu estou dando para vocês. Eu vou ter uma definição de HIV quando eu clico em DEX, que são onde eu encontro os descritores, e aí eu vou ter um monte de sinônimos de HIV. Alguns artigos que tratam do assunto HIV vão ser encontrados exclusivamente quando eu uso sinônimos na busca. Então, se eu não souber quais são os sinônimos e não compuser um termo de busca mais complexo aí, eu posso perder alguns desses artigos. Por exemplo, saber que eu posso usar como HTLV3 para fazer uma busca de HIV. Isso é interessante, isso é importante. Então, saber quais são os descritores, quais são os termos pelos quais aquela minha área temática de busca também está registrada, ou seja, quais termos são usados para descrever os artigos que já foram publicados naquela área temática, me ajudam a complementar, a enriquecer o meu resultado de busca. A mesma coisa no site, que é o mesmo do PubMed, só que aqui em vez de clicar em PubMed, eu venho e clico em Mesh, né? E aí eu vou colocar o termo de busca HIV novamente. Eu vou poder fazer uma série de subseleções aqui de áreas associadas ao HIV, análise, anatomia, química, classificação, citologia, etiologia, genética, e ele vai me dar os sinônimos todos. Então eu posso restringir as buscas aqui, posso enriquecer com alguns sinônimos, posso complementar a busca, que eu usei um outro termo, por exemplo, trombose, né? Posso fazer uma busca mais refinada, e posso começar a construir o meu algoritmo de busca. Então você vai adicionando os termos aqui, utilizando esta ferramenta. Recomendo até que vocês deem uma parada nesse vídeo agora e tentem fazer isso em paralelo, conforme eu vou mostrando, com algum termo de busca de interesse de vocês e vejam de que maneira isso se apresenta. Busquem o DEX, busquem o Mesh, vejam quais são os sinônimos, se são familiares a vocês ou não. E como que a gente pode refinar esse termo de busca? Que tipo de resultado eu tenho quando eu seleciono cada uma dessas caixinhas aqui de área temática? Né? E aí eu posso adicionar as ferramentas de busca, utilizando aí as ferramentas booleanas, AND, OR, NOT, que eu já vou mostrar para vocês, refinando esse resultado. Um exemplo de saída do sistema do PubMed, claro que vocês conhecem. Eu posso escolher que eu quero só aqueles que tenham texto, por exemplo, gratuito, completo disponível, ou só o abstract me satisfaz, eu quero apenas livros e capítulos, ou então eu quero meta-análises, ou eu quero revisões, o período de tempo para trás que eu faço essa busca eu também defino aqui, e aí eu vou refinando a forma como eu obtenho estas informações. Tá? É claro que a gente tem que evitar como termo de busca aquilo que é genérico. Por exemplo, eu sei que antirretrovirais são importantes no tratamento do HIV, mas eu nunca vou usar a palavra importante para cruzar lá, porque importante é absolutamente genérico e não vai estar associado apenas a esses termos. Vai me trazer uma busca muito inespecífica. Então, importante, contribuição, melhor, a gente não usa, assim como não utiliza artigos nem pronomes. Pensar no PICOT e PECOT aqui para refinar os termos de busca é relevante. Claro que você não vai colocar tudo, você não vai colocar todos os detalhes, porque senão você vai ter uma busca confusa, mas pensar em refinar os termos de busca com base naquilo que você definiu para a sua pergunta de pesquisa pode ser muito interessante. Saber que quando você usa aspas, você está definindo que apenas o conjunto de palavras, quando aparece unidas, vai ser o seu resultado. Então, por exemplo, se eu tenho arterial blood pressure entre aspas, eu tenho 26.329 artigos, porque são os artigos em que essas três palavras aparecem juntas. Se eu colocar arterial blood pressure sem aspas, eu vou ter 153.459 artigos, porque ele vai me trazer todos que têm arterial, todas que têm blood, todas que têm pressure.
Da mesma forma, consigo refinar essa busca utilizando esses operadores booleanos aí de busca, que é o AND, o OR ou NOT. O AND é a intersecção entre dois termos, o OR é quando eu tenho um termo ou o outro, incluindo a intersecção, e o NOT é quando eu tenho um dos dois termos, mas excluindo o segundo. Então, por exemplo, se eu busco leptina, mas não obesidade, eu vou encontrar os artigos que tratam de leptina, mas que não relacionaram com obesidade. Relacionaram com imunidade, outras coisas. São 19 mil artigos. Se eu buscar leptina ou obesidade, eu vou encontrar todos que falam de leptina, todos que falam de obesidade, todos que falam de leptina e obesidade. São 405 mil. Pensar que eu fiz minha iniciação científica com leptina. Na época eu lembro que tinham 13 artigos, e eu li todos os artigos iniciais que tinham sido publicados sobre leptina. Hoje são 405 mil. Não dá mais para ler tudo. E se eu quiser a intersecção, leptina e obesidade, eu volto para 19 mil, mas aí eu só vou pegar os artigos que abordam especificamente estes dois termos, tá? Então, utilizar essas palavras na busca, lá no campo de busca mesmo, and, or, not, coloca lá em maiúsculo entre as palavras, nem sei se precisa ser maiúsculo, eu uso em maiúsculo, mas talvez não precise. Muda totalmente o tipo de resultado que você tem. Refina muito. Então, não necessariamente você precisa usar aqueles construtores, os builders elaborados que eu mostrei aqui anteriormente, né? Como o Search Builder daqui, que você vem através do Mesh, mas minimamente você pode usar esses operadores booleanos para te ajudar na sua pesquisa e explorar os descritores, explorar os sinônimos também, ok? Quando a gente tem informações que são discrepantes, um artigo que fala uma coisa, outro artigo que fala outra, a gente fica na dúvida em qual confia, claro que saber o tipo de estudo que foi feito ajuda, porque tem um nível de evidência diferente. A gente sabe que série de caso ou relato de caso isolado tem um nível de evidência muito menor do que um ensaio clínico randomizado, ou que um estudo de coorte, ou que revisões sistemáticas. Então, se você encontra dados discrepantes na literatura, o que é cada vez mais comum, é praticamente a regra, né, dado o crescimento de informações que a gente tem na literatura, encontrar informações discrepantes, opostas até, é algo bastante comum. Você pode vir para o tipo de estudo e avaliar o nível de evidência. Então, por exemplo, se é algo clínico, algo que você quer saber sobre a utilização de um fármaco para tratamento de uma doença, é óbvio que você tem um resultado in vitro, laboratorial, experimentação animal falando X, e um ensaio clínico randomizado falando Y, o que vale é um ensaio clínico randomizado, que você vai querer saber daquilo para tratamento de humanos, né? É clínico. Um estudo de coorte tende a ser mais refinado do que um caso controle, por isso que ele é mais caro, mais demorado, tem uma série de características diferentes. Então a gente olhar para essa pirâmide aqui dos níveis de evidência também é algo que nos ajuda. Por isso que lá, quando a gente está olhando no PubMed, a gente pode escolher o tipo de estudo que a gente quer. Naquele menu aqui do lado esquerdo que eu mostrei para vocês, vocês podem definir que tipo de estudo vocês esperam encontrar como resposta. Pode ser uma maneira de refinar a busca também, tá? Mas mesmo assim, é importante a gente ter uma visão geral de como avaliar aquilo que a gente tem na literatura, porque parte do que existe na literatura é questionável, a gente tem que estar ciente disso. E aí, existem variáveis que são subjetivas e variáveis que são objetivas e que ajudam a gente a classificar aquilo que a gente vai ter na literatura. Variáveis subjetivas, qual a importância dos autores na área? Eles são conhecidos, eles já publicavam naquela área, você não precisa conhecer, mas você pode fazer uma busca por aqueles autores e ver se eles já têm um histórico de publicação naquela área temática. A que instituição eles estão vinculados? É preconceito? Pode ser, mas é uma grande instituição? Eu faço muito isso quando eu tenho dados discrepantes, né? Algum artigo que destoa em relação à informação que tem lá. Eu quero saber por que destoa, quem foi que disse isso. Eu vou olhar quem disse, vou olhar o índice H de quem disse, vou ver o fator de impacto da revista que foi publicado, vou ver em que instituição foi feita, se é uma instituição internacional de renome, ou se ela tem mais importância local, né? É algo que a gente pode olhar. E aí, de variáveis objetivas, a gente tem o fator de impacto do periódico e o índice H do pesquisador, que eu quero ter certeza que vocês todos estejam bem familiarizados, porque é algo que na construção aí da nossa pergunta de pesquisa, na construção inicial do nosso projeto, vai ser importante. A gente vai ter que basear o nosso projeto
em artigos previamente publicados. Então a gente tem que garantir que a gente está usando artigos que são de qualidade. Por isso que eu estou falando disso aqui. Então eu peguei um artigo meu para mostrar para vocês, por exemplo, como a gente faz uma análise crítica de um modo geral. Primeira coisa que eu olho, qual é o periódico, qual é a revista? Infection and Immunity, qual é o fator de impacto? Quanto maior o fator de impacto, melhor é o artigo, melhor é a revista. Isso é muito relativo, questionável, mas enfim, a gente tem que assumir matematicamente que quanto maior, melhor, senão a gente não sai do lugar. Vou olhar o ano. Será que eu posso basear um projeto meu hoje num artigo que foi publicado em 2009? Não, eu posso até usar esse artigo se está na literatura, se ele coloca a base de algo que foi desenvolvido depois, mas eu preciso ter uma atualização, eu preciso saber qual é o estado da arte daquele assunto. Então eu vou ter que pesquisar em artigos mais recentes. É bom que na referência bibliográfica a gente tem artigos mais antigos que mostram que a gente tem um conhecimento mais global, mas a gente está atualizado também. O que mais que eu vejo? Índice H do primeiro e do último autor. O primeiro autor é quem tocou o trabalho, o responsável pelo trabalho, e o último autor é o chefe do grupo, é o responsável pelo grupo, que trouxe o dinheiro para desenvolver aquilo. Dependendo da situação, eu olho o índice H desses indivíduos. O índice H reflete o quanto eles são citados por colegas. Posso olhar qual é a atuação deles na área, já publicavam nessa área temática ou não? Em que instituição eles fizeram esse trabalho? É uma instituição conhecida, não conhecida? Quantas citações tem esse artigo? Não é? E aí eu vou ter que ler esse artigo por completo, com certeza, para chegar a qualquer conclusão. Altimetria é um termo que está bastante em voga hoje. Seria alternate metrics, ou seja, uma métrica alternativa. Altimetria é aquilo que exclui índice H e fator de impacto. Fator de impacto e índice H são as métricas oficiais. E a altimetria é alternativa. Então, por exemplo, qual o impacto que aquele artigo teve na sociedade? O Twitter, por exemplo, do MIT publicou uma revisão sobre aquele artigo. Teve um impacto em rede social dessa natureza. Não é um indivíduo comentando, mas é uma instituição comentando oficialmente. Aquele artigo foi utilizado no depósito de 15 patentes. E isso vai aparecer na altimetria também. Não aparece em índice H, não aparece em fator de impacto, mas aparece na altimetria. A altimetria cada vez mais está aparecendo. Então essa métrica alternativa. Sites de universidades americanas já costumam ter altimetria para os professores. Algumas revistas colocam altimetria dos autores ou daquele próprio artigo, enfim. Isso é algo que vocês vão ver bastante daqui para frente. Como a gente calcula, então, falando não da altimetria, mas da métrica, o fator de impacto, que é o valor principal aí da métrica. Vou dar um exemplo para não ficar mostrando fórmula. Digamos que a gente tenha uma revista X, uma revista qualquer, que publica 30 artigos por mês. Ou seja, ao longo de 24 meses, ela vai ter publicado 720 artigos. Por que ao longo de 24 meses? Porque fator de impacto de revista é sempre calculado para o biênio anterior, para os 2 anos anteriores. Então, se eu tenho 30 artigos no mês naquela revista, em 24 meses, que é o biênio anterior, eu vou ter 720 artigos. Eu vou somar todas as vezes que esses artigos foram citados. E aí eu pus aqui, no biênio foram citados 2.880 vezes. Fiz de propósito esse número para dar um número inteiro. O fator de impacto da revista é a média de citação dos artigos dessa revista no biênio anterior. Então é 2.880 dividido por 720. 4. O fator de impacto da revista X é 4. Isso significa o quê? Que se você publicar algo lá, em média, a expectativa é que o seu artigo tenha 4 citações em 2 anos. Se depois de 2 anos seu artigo foi publicado 8 vezes, significa que você errou a revista. Podia ter publicado numa de maior impacto. Se foi citado 2 vezes só, o pessoal da revista vai ficar bem bravo com você, porque você, de um certo modo, prejudicou a revista, diminuiu o fator de impacto da revista para o próximo biênio. Então essa coisa é muito matemática, né? O fator de impacto aqui é 6, o fator é 4, mas reflete qual a expectativa de citação daquele artigo naquela revista, ou na média de citações daquela revista naquele biênio. O que é um reflexo direto do impacto que aquele artigo tem na comunidade científica, se ele vai ser citado, se ele não vai ser citado. Aqui está a fórmula, como isso é calculado,
né? Quem calcula isso, principalmente, é o JCR, Journal of Citation Reports, e anualmente libera o resultado em relação ao biênio anterior. Todos os anos calcula o fator de impacto de todas as revistas. Quanto maior o número, maior é o que? O hall de leitura daquela revista, maior é o potencial de citação dos artigos que estão naquela revista. Quanto maior o número, maior a importância daqueles artigos, mais difícil é de publicar quanto maior o número. Então isso garante qualidade. Por exemplo, se eu estou numa revista que tem impacto 15, 20, significa que a expectativa é de que aquele artigo em 2 anos seja citado 15, 20 vezes. É uma média, mas a expectativa individual é mantida. Ou seja, os revisores daquela revista vão ser muito criteriosos. Publicar numa revista que o impacto é 1 não vai ter tanto critério. Tem artigo que nem é tão bom e acaba sendo publicado. Porque a expectativa não é de muita citação, não é de muita, né, penetrabilidade na comunidade científica. Agora, numa revista de impacto alto, a expectativa é muito alta, então os critérios para aceitação são maiores. Por isso que a gente confia mais num artigo que está publicado numa revista de alto impacto, porque a gente sabe que foi mais rigoroso para aceitar aquele artigo. Uma série de críticas, por exemplo, áreas temáticas que têm poucos grupos de pesquisa. Digamos que venenos de serpentes tropicais. Quantos são os grupos? Aqui no Butantan, claro, tem grupos que estudam esse tipo de coisa. Ao redor do mundo deve ter mais alguns grupos, mas você não vai encontrar nos trópicos. Pode até encontrar, mas seria uma exceção. Grupos especializados nisso. Então, o número de grupos que podem citar aqueles artigos publicados nessa área temática é menor, né? Ou seja, a tendência é ter menores citações. E aí a gente tem que ser muito cuidadoso em relação a isso. Porque às vezes está publicado numa revista de baixo impacto, mas não porque tem pouco impacto, e sim porque está numa área temática em que impacto 2 está ótimo. Parasitologia, por exemplo, é outro exemplo disso. Doenças tropicais, negligenciadas. Né? Não vão ter muitos grupos pelo mundo que vão estar prontos para citar esses artigos. Então, por melhor que sejam os artigos, eles não têm grande impacto. Mas isso não tem relação direta com a qualidade deles. Então a gente tem que ser muito cuidadoso quando vai julgar esses artigos basicamente e exclusivamente pela matemática. Índice H é diferente de fator de impacto. Fator de impacto, então, é em relação ao periódico, em relação à revista. Índice H é em relação ao pesquisador. Vamos ver como a gente calcula o índice H, então. A gente precisa colocar os artigos do pesquisador, aqui eu pus 5 pesquisadores diferentes, em uma ordem decrescente de citação. Então, por exemplo, o artigo mais citado do pesquisador 1 foi citado 256 vezes. O segundo mais citado, 200 vezes. E aí você vai. Ele tem 10 artigos só na vida. O 10º artigo dele, mais citado, foi citado 165 vezes. Ok, o índice H dele é 10. Por quê? O índice H corresponde à posição no ranking, em ordem decrescente de número de citações, é isso que gera o ranking, que teve um número de citações maior ou igual à posição no ranking. Então, pelo pesquisador 1 dá para entender bem, mas o 3 ajuda. Se eu pegar o artigo mais citado do pesquisador 3, foi citado 14 vezes, o segundo 13 vezes. Se eu pegar o 10º artigo mais citado dele, foi citado 10 vezes. O 11º, 10 vezes. Opa, aqui está a transição. Notem, até aqui o número de citações é maior ou igual à posição no ranking. Aqui não, aqui é menor. Então este número é o índice H do pesquisador. Tá? Aqui, por exemplo, o índice H dele é 4. Por quê? Porque o 5º artigo mais citado não foi citado 5 vezes ou mais. Então eu volto para o 4º, porque o 4º foi citado mais do que 4 vezes. 6. O índice H dele é 4. É a posição do ranking que é o índice H. Eu coloquei de propósito pesquisadores diferentes com o mesmo índice H para vocês verem, né, e fazerem uma crítica aí do quanto o índice H é relevante ou não. É um número que indica se o pesquisador é bem citado ou não, se ele publica bastante ou não? Sim. Mas eu posso ter pesquisadores radicalmente diferentes, como esses 3, com o mesmo índice H. Então a gente tem que ser cuidadoso mais uma vez. Aí a métrica é excelente. Não é.
A métrica é horrível, problemática, não dá para usar. Também não é verdade. A gente só tem que entender o que ela significa e saber quando usar e como usar com critério e parcimônia, tá? Então, existe necessidade? Como que a gente considera a autocitação? Que tem gente que infla a própria métrica. Já falei das áreas aí com poucos grupos. Claro que tem tópicos da moda que aí vão ter impacto elevado. Imagina, publicar em Covid agora dá alto impacto, porque todo mundo cita, né? Todo mundo está fazendo Covid também. Revisão não é original, mas é mais citado que artigo e por aí vai. Dêem uma olhada nisso aqui. Eu coloquei o Brasil como se ele fosse um pesquisador. Se a gente ranquear o Brasil como se ele fosse um pesquisador único, o Brasil, a gente vai ver que ele ocupa o 15º lugar no ranking, né, em relação ao número de artigos publicados. E ele tem um índice H 578. Significa que se a gente puser em ordem decrescente todos os artigos do Brasil, feitos por brasileiro no Brasil, instituição brasileira, quando a gente chegar na posição 578, nem sei falar isso no ordinal, a gente vai ter que ela tem pelo menos 578 citações. Bom, interessante. A Índia, né, é semelhante a isso. O índice H da Índia é 624, está perto de 578. Só que a Índia publicou praticamente o dobro dos artigos do Brasil. Então significa que a Índia, embora tenha publicado mais que o Brasil, publicou coisas de menor impacto, porque o índice H também não está tão maior. E aí, para ver o oposto, se a gente se comparar com a Suíça, a gente vai ver que, né, publicou menos que o Brasil, porque é um país menor, por mais que seja desenvolvido, em tamanho é menor, tem menos grupos de pesquisa, proporcionalmente também, né? E aí, ela tem menos artigos publicados que o Brasil, mas o índice de impacto dela é o dobro. 993 em relação a 578. Ou seja, a Suíça, como pesquisador, ela publicou menos, mas ela publicou com muito mais qualidade, ela publicou em revistas de muito mais impacto. Então é assim que a gente avalia o índice H de um modo geral. E onde encontrar essa métrica? Porque ninguém vai ficar fazendo levantamento de número de citações na unha, né, de cada pessoa. A gente encontra, por exemplo, no Researcher ID, no Web of Science, agora numa plataforma que unifica tudo isso, que é o Publons. Tá? Então a gente pode fazer um perfil no Publons e a gente pode pesquisar o perfil de outros pesquisadores, e aí a gente vai ter, por exemplo, Wagner Montor, esse que vos fala, ele dá gráficos e mostra quais são as publicações por ano, como variam as citações, quantas vezes foi citado, está caindo ou está subindo, qual é o índice H da criatura, né? Quantas vezes foi citado no total. Aí ele já dá o ranking, ele dá a altimetria imediatamente, você pode clicar de acordo com as cores do donut, chama donut mesmo, isso você vai saber se isso foi Twitter, foi patente, foi Facebook, foi instituição de pesquisa internacional, aonde que isso está tendo impacto altimétrico. Então tem muita informação relevante. Houve um tempo em que o grande problema é que a gente não tinha informação. Hoje, o grande problema talvez seja que a gente tem informação demais. Então precisa conhecer esses índices todos para poder classificar aquilo que a gente encontra. Senão a gente vai fazer o quê? Escrever projetos baseados em artigos que não deveriam ser base para a gente escrever projetos. É isso que eu trago para vocês. Reflitam nisto. Tá? A gente precisa garantir a qualidade daquilo que a gente está usando como base para desenvolver os nossos projetos. Eu vou dar uma parada por aqui e aí a gente volta para falar sobre hipóteses, objetivos, desenhos de estudo, variáveis. A gente dá continuidade na temática. Aí, até breve.